Olá, meus irmãos, que a paz e que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações, que possamos hoje refletir sobre esse ensinamento, o ensinamento do Evangelho, elevando a nossa compreensão para que esse ensinamento faça parte da nossa vida, faça parte das nossas escolhas, faça parte do nosso dia. E hoje nós somos chamados a refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se O Cristo Consolador. Enquanto eu lia no Evangelho esse capítulo, para poder estar aqui refletindo junto com vocês, refletindo junto porque, de fato, cada vez que a gente vai estudando, novas coisas vão surgindo na nossa mente, novas compreensões vão se formatando no nosso espírito. Então, acreditem que sempre que nós estudamos o Evangelho, nós crescemos um pouco. E daí vem muito da importância de nós fazermos o Evangelho no lar. Eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra, em que o Haroldo Dutra disse que antigamente ele acreditava que o Evangelho era um livro, mas que ele sabe hoje que não é um livro. O Evangelho é a vida. Se nós não formos capazes de fazer com que essas palavras não sejam apenas palavras, mas que sejam dentro de nós algo vivo que orienta as nossas atitudes, que orienta os nossos pensamentos, que orienta as nossas vontades, então de nada serve. O Evangelho é vida para ser vivida, vivida em cada um de nós. Então, enquanto eu estava lendo o capítulo 6, né, o Cristo Consolador, me veio à mente um outro texto bíblico que tem muito a ver com aquilo que nós vamos estar refletindo essa noite, que é o Salmo 90. Então, se vocês me permitirem, eu vou começar lendo o Salmo 90, pedindo que cada um possa atentar para aquilo que o Salmo está nos dizendo. Então, Salmo 90, Deus confirma a nossa vida. Senhor, Tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltem, filhos de Adão. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os semeais, ano por ano, como erva que se renova. De manhã ela germina e brota, à tarde a cortam e ela seca. Sim, tua ira nos consumiu, o teu furor nos transtornou. Colocaste as nossas faltas à tua frente, nossos segredos sob a luz da tua face. Nossos dias passaram sobre a tua cólera, e como suspiro nossos anos se acabaram. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos, se ela for vigorosa. A maior parte deles é fadiga inútil, pois passam depressa, e nós voamos. Quem conhece a força da tua ira? A quem sentiu o peso do teu furor? Ensina-nos a contar os nossos anos, para que tenhamos coração sensato. Volta-te, Javé, até quando?
tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos com o teu amor pela manhã, e a nossa vida será júbilo e alegria. Alegra-nos pelos dias que nos castigastes, pelos anos que sofremos desgraças. Que os teus servos vejam a tua obra, e os filhos deles o teu esplendor. Que a bondade do Senhor venha sobre nós e confirme a obra de nossas mãos. Esse texto, esse salmo, que eu sempre achei um salmo muito bonito, mas é como a gente diz, à medida que nós vamos lendo, nós vamos alcançando uma compreensão. É um salmo que está nos mostrando quão efêmera é essa vida, encarnação de 70, de 80 anos. Como nós não podemos firmar sobre ela toda a nossa expectativa de luz, de crescimento, de bondade, de paz. O Salmo fala que 1000 anos são como a noite que passou, uma vigília que passou. E que Deus constrói cada ano, cada ano. Fala que nós, seres humanos, vivemos nesse vai e vem das nossas vidas, num círculo de inutilidade. O tempo passa e quando nós vemos, já passou os 70 anos, já passaram os 80 anos. E aí? E aí que Deus está sempre conosco, de geração em geração, para que nós possamos construir a nossa verdadeira vida. É um salmo que nos traz a justiça divina num ponto especial e que termina pedindo a Deus que confirme as obras das nossas mãos. Quer dizer, que nós, de fato, estejamos trabalhando dentro da vontade de Deus, nosso Pai. Então, trazendo agora para a nossa reflexão da noite, para o tema da nossa palestra, que diz respeito ao capítulo 6º do Evangelho, né? Cristo Consolador. Então, nesse capítulo a gente tem uma passagem de Jesus que fala assim: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Jesus diz a todos. Então Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, falando, ensinando aquelas pessoas, e entre aquelas pessoas que ouviam existiam todos os tipos de pessoas. Existiam as pessoas mais humildes, as pessoas doentes, existiam os trabalhadores de toda espécie, pescadores, comerciantes, existiam os donos de terras, existiam as pessoas que tinham mais posses, existiam militares entre os soldados romanos, existiam rebeldes entre os judeus. Existiam pessoas de todas as espécies ouvindo a palavra de Jesus. E Jesus diz, sabendo que não importa qual é a pessoa, não importa qual a sua classe social, não importa mesmo o que ela está vivendo, todas as pessoas passam por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Eu ouvi uma palestra, inclusive, que dizia assim: se tem algo que é certo na vida, é a dor. Todos nós vamos passar pela dor em algum momento. Todos nós passamos por dificuldades e Jesus nos chama
nos chama dizendo: vinde a vós, vinde a mim, vós todos, né? Todos vós, vinde a mim, vós que sofreis, que estáis sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Se a palavra de Jesus fosse só essa, eu vos aliviarei, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ela seria algo de consolação completa, de consolação infinita, como ela é, mas sem contrapartida. Só que Jesus coloca, sim, uma contrapartida. Porque ele fala: vinde a mim, todos vós que sofreis. Tomai o meu jugo sobre vós. O que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que se coloca sobre os bois para ele carregar fardos. Então, tomai o meu jugo sobre vós significa coloca essa peça de madeira, o meu jugo sobre vós. E isso vai ajudar vocês a carregar os seus fardos. Veja, nós carregamos os nossos fardos. E carregamos os nossos fardos de qualquer maneira, sem saber de fato como lidar com eles. Nós não sabemos como lidar com as inúmeras dificuldades pelas quais nós passamos, com os desafios, com as dores. Nós não sabemos se vamos aguentar. Nós ficamos pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? Será que eu dou conta? Nós ficamos sempre alimentando a nossa dor, alimentando as nossas dificuldades, sem saber por que justamente nós não sabemos como agir com elas. O que fazer para dar seguimento? Como que eu vou conseguir vencer isso? E isso nos angustia. Esse desejo de controle nos angustia. Desejo de controle. Quando tudo, na verdade, está, sempre esteve, sempre estará nas mãos de Deus, nosso Pai. Nas mãos de Deus, nosso Pai. Nós desejamos controle, mas nós não temos controle. Nós não temos controle. O controle está com Deus. O controle está com Deus. Essa também é uma mensagem que o Salmo nos traz, falando das gerações e gerações, da construção que Deus vai fazendo ano a ano das nossas vidas. Nós, como seres humanos, não somos capazes de vislumbrar tudo o que está adiante de nós. Deus é quem é. Deus é quem está construindo. Mas nós temos que carregar os fardos. Que fardos são esses? Os fardos das nossas próprias escolhas. Os fardos das nossas próprias escolhas. Nós fazemos escolhas a todo momento. Até quando nós não fazemos uma escolha, nós estamos escolhendo. Então, por exemplo, se nós sentimos dor de dente, e aí a gente fala assim: eu tô com dor de dente, mas puxa vida, dentista, vamos. E a gente adia isso. A gente não faz escolha nenhuma. E não vai no dentista. Só que quando a gente não faz escolha nenhuma, a gente está fazendo uma escolha de permanecer naquela situação. E aí aquela dor de dente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que chega o dia que é impossível eu não ir no dentista. É impossível, porque eu estou com tanta dor, que eu não tenho o que fazer. Eu sou obrigado a ir, né, para retirar aquela dor. Por mais que o ato do dentista seja de estar ali e dos procedimentos que ele vai fazer seja doloroso, eu sou obrigado a fazer isso, porque a outra dor está tão grande, né, que não tem outro jeito.
Então, veja só como nós somos compelidos, levados pela vida a carregar os nossos fardos, como a vida vai nos empurrando para um caminho que nós de crescimento. Se por outro lado, nós no primeiro dia da dor nós já consultássemos o dentista, já fôssemos, talvez houvesse um tratamento, né? Talvez, mas com certeza aquela dor teria sido eliminada mais rapidamente, sem que ela tivesse crescido. Então, nós estamos sempre fazendo escolhas. E o resultado das nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, são os fardos que nós temos que carregar. E o Espiritismo ele nos traz esse entendimento de que estes fardos não dizem respeito apenas a esta nossa encarnação, mas a nossa vida espiritual, que é muito mais longa do que isso. Nós já temos milhares de anos, o nosso espírito já tem milhares de anos e nós carregamos os fardos das nossas escolhas. Sempre carregamos os fardos da nossa escolha. Então, Jesus nos convida, dizendo: olha, eu sei que o seu fardo está pesado. Eu sei que você fez escolhas ruins no passado. Mas eu tenho a solução. Jesus diz: eu tenho a solução. Coloca sobre você o meu fardo, que é o meu ensinamento, o meu evangelho, a minha vida. Vive a tua vida como eu vivo a minha vida. Coloca sobre você o meu jugo, melhor dizendo, né? Coloca sobre você esta minha solução. Porque esta minha solução ajudará você a aliviar o peso dos fardos que você traz. E, a partir dela, os fardos serão leves. Serão leves porque as consequências de você viver dentro do ensinamento de Jesus são sempre boas, são sempre positivas. Elas eliminam as dores? Não. Porque você agir como Jesus nos pede, ela com certeza significa enfrentar a sociedade de alguma maneira. Porque a sociedade não, não nos leva pelo caminho da fraternidade, não nos leva pelo caminho da humildade, não nos leva pelo caminho do auxílio ao próximo. É Jesus que nos leva. Essas coisas, essas outras coisas, acabam em conflito com aquilo que a sociedade nos pede. Então, como existe esse conflito, em algum momento nós teremos que enfrentar este conflito, enfrentar a dor desse conflito, mas estando carregando o jugo de Jesus, estando cumprindo aquilo que Jesus nos pede, as consequências para a nossa vida serão sempre positivas. Sempre positivas. Porque nesse caminho, aí Jesus continua, né? Encontrareis o repouso de vossas almas. Repouso de nossas almas. Realmente, dentro do caminho que Jesus escolhe para nós, dentro do caminho que Deus sugere para nós, as nossas escolhas no sentido do bem, no sentido do amor, no sentido do auxílio ao próximo, trarão sempre resultados positivos e felizes.
E se eu vivo dificuldades que eu não consigo raciocinar como eu vou enfrentá-las, simplesmente confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Deus é quem tem o controle. E se Deus é bom, o que pode acontecer de ruim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falta-nos essa confiança de que Deus está construindo o nosso caminho. Muitas vezes falta-nos essa confiança. Confiemos em Deus. Deus está construindo o nosso caminho. Vamos sintonizar com isso. Trabalhar também, lógico, no nosso caminho, dentro das coisas que nós conseguimos raciocinar, dentro da vontade de Deus, agindo sob o jugo de Jesus. E com certeza nós estaremos caminhando para um crescimento espiritual. Estaremos sempre, sempre consolados no amparo de Deus, consolados na vida e na luz de Jesus. Tenhamos todos um excelente dia, uma excelente noite, que Deus possa abençoar a cada um.